Olá, boa noite a todos. Estamos começando mais uma live da Editora Alfabeto. Vamos lá, estamos ao vivo aqui na Editora Alfabeto. Só checando aqui, porque como eu recebi uma mensagem, vamos lá, Editora Alfabeto, sim, estamos ao vivo agora, só verificando se tá tudo certo. Vamos lá. Boa noite a todos. Oh, o Javer já entrou. Eu vou me apresentar antes. Para quem não me conhece, meu nome é Renata Ruiz. Eu sou assistente editorial lá na Editora Alfabeto e 2 vezes por mês a gente está fazendo algumas lives com alguns autores da nossa do nosso catálogo. E hoje a gente vai fazer uma live com o Javer de Menezes, que é o autor do best-seller, que é um dos livros mais vendidos aqui da Editora Alfabeto, A Arte do Benzimento. Esse livro é foi muito vendido, já acho que está na benzimento de ervas. E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, por favor, façam aqui nos comentários, que o Javer vai ter o maior prazer de responder, eu tenho certeza disso. Olá, Javer, boa Boa noite. noite a todos. Prazer estar com vocês, para a gente poder estar falando sobre a arte do benzimento, que é assim uma arte que faz parte da nossa cultura e durante Sim. muito tempo foi esquecido, né, marginalizado pelas pessoas, né, onde eles começaram a ver o benzimento como uma coisa mística, uma coisa que não teria valor. Então as pessoas dão muito valor em fazer um curso de Reiki que vai Uhum. ter do que fazer um curso ou aprender a arte de benzer, que é a nossa cultura. Então vamos Faz parte, valorizar o que a gente tem. com certeza. Antes da gente falar da arte do benzimento, eu queria que você se apresentasse, Javer. Conte um pouco da sua carreira. Eu sei que você tem uma vasta carreira aí nas terapias holísticas, tem várias técnicas. Além da arte do benzimento, o Javer tem mais mais 2 livros: Cafeomancia, A Ciência da Quirologia. E E está saindo tá o do saindo o diagnóstico. quirodiagnóstico e a Uhum. análise podal, um livro que é muito interessante, que já está na gráfica, em breve vai estar na editora para vocês conhecerem. Então, Javer, por favor, conte um Então pouco de tá. você. Então vamos lá. Tudo começa porque assim, a minha formação básica, sou psicólogo clínico junguiano. Uhum, Eu cliniquei durante 40 anos, já me aposentei. E quando foi em 83 eu fiz um curso de HTP com a doutora Kátia e ela me apresentou a doutora Charlotte, que deu origem a esse livro, a uhum, Ciência da Quirologia. E nesse livro a gente aprende a fazer a leitura de mão a nível científico. E quando foi em interessante. 86, a doutora Charlotte veio a falecer, e ela tinha falado para mim se eu daria continuidade no trabalho dela. Quando foi, Uhum, e durante essa leitura em 83, a leitura sorteada para fazer a leitura foi a minha mão, que praticamente durante todo esse processo, a minha mão praticamente ela apagou. Então falou que quando eu uhum, tivesse por volta de 40 anos, eu iria sofrer um uhum. acidente e a mão ia apagar. E realmente ela apagou. Isso aqui foi antes do acidente, então Uhum, ela já estava quebrando aqui embaixo. E quando eu uhum. sofri o acidente, a mão apagou e foi apagando de vez. Então eu resolvi Nossa. levar esse material para estudo. Eu já vinha Uhum, praticando esse material com alguns pacientes, onde eu tinha uma facilidade de analisar a parte psicológica, a parte da personalidade dessas pessoas, e eu fiz o livro de A Ciência da Quirologia. E eu já tinha um material da arte do benzimento uhum, desde 77 que eu vinha buscando esse tipo de trabalho das benzedeiras. E uhum. aí, eu começando a conversar com algumas pessoas, e eu fiquei sabendo que não tinha mais benzedeiras.
A arte estava sendo principalmente, esquecida. É. não, não, principalmente dentro das cidades grandes. Porque assim, Uhum, as senhoras que são benzedeiras, elas uhum, praticamente estão morrendo, as filhas têm vergonha de dar continuidade no trabalho, as uhum, netas não querem nem saber disso, e falei, poxa, como é que vai ficar essa situação no Brasil? uhum, E aí eu comecei a entrevistar mais senhoras e guardando material. E uhum, na época eu fiquei sabendo que existia um trabalho do professor Max, que ele já tinha um livro que ele escreveu. Eu tentei procurar esse livro em todos os sebos, eu não achei esse livro. uhum. 3 anos depois que o meu livro já estava publicado, eu tive contato através da Pamela de Souza com ele na Casa de Vela Santa Rita, em São Paulo, onde a gente fez uma tarde de autógrafo e eu conheci ele pessoalmente. Ai, que E bom. o livro dele, ele fez uma reportagem contando a história dessas mulheres e fotografando. O meu Uhum, já foi diferente. Eu tentei mostrar como psicólogo, como no quirodiagnóstico, eu fiz todo o trabalho de psicologia, mostrando através do HTP como funciona a prática da quirologia. As linhas, elas fazem a pressão, você expressa todos os teus sentimentos na hora que você está fazendo os desenhos. As nossas uhum, linhas da mão, ela também tem a impressão nesses desenhos. Elas apagam, uhum, elas podem ser criadas, elas podem ter N conotações. A mão uhum. esquerda vai contar para a gente a história todinha do passado, da parte genética, e a mão direita é quem você é hoje. E no Tá. benzimento também tem a mesmo tipo de história. Como é que funciona o benzimento? É isso que eu ia Então, perguntar. Como que as eu pessoas devem estar procurei, perguntando? cientificamente, para provar que não é uma magia, não é uma coisa, fenômeno do outro mundo, eu procurei me basear em cima de Masaru Emoto. Masaru Emoto, Hum, infelizmente, ele faleceu agora em 2020, e ele deixou um legado, onde ele recebeu muita crítica pelo fato dele ser um japonês fotógrafo e hum. utilizou. Ah, mas ele escolheu, ele manipulou as fotos. Não, As ele imagens, né? simplesmente. As imagens. Só que assim, Uhum. se você fizer o que ele fez, você consegue provar para as pessoas que se você fizer o potinho com ódio e o outro E o com potinho. amor, né, com o Uhum. arroz, você vai ter, toda vez que eu falar uma palavra de ódio, xingar alguém, então dá para você ter um termômetro, como é que funciona a sua Uhum. língua, o seu poder mental. Quando eu falo ódio para alguém, desejo, xingo alguém, eu posso destruir a pessoa. Sim, com Apodreceu, certeza. apodreceu o arroz aqui O dentro. arroz. E quando eu dedico amor, carinho para alguém, o arroz está intacto. Isso foi feito em dia 21/11/2016. As Nossa, duas, é. a As mesma duas, as duas. quantidade, E são tá? arroz cozidos ou arroz cru? Arroz cozido, na mesma Hum, temperatura, se fecha, separa cada um e se hum. fala palavrão, xinga, deseja coisa de ódio e aqui amor. Não muito contente, em 2017 eu repeti novamente. Ódio com macarrão, ele apodreceu. Nossa, apodreceu. E com amor, ele ainda continua inteiro. Para você ver como o amor realmente constrói. É, Até teve um vídeo com um menininho de escola isso, mostrando isso, isso. né? Bem interessante. E em 2010 eu fiz novamente um outro potinho. Esse com amor, o macarrão tá inteiro. E Uhum, olha com ódio como é que ele está podre aqui dentro. Então a gente consegue ver o seguinte, que através da experiência de Masaru Emoto, a gente consegue entender muito do que se fala dentro do benzimento. Toda vez que hum. você olha para alguém, isso está no Torá, está na Bíblia, toda vez que você olha para alguém e você deseja alguma coisa da pessoa, você está fazendo isso aqui, você está apodrecendo o material. Hum. Se Né? você Não, deseja o ódio, né? isso. Se você está Não pensando na pessoa. cobiçar, no Torá, Uhum, não cobiçar a tenda, o camelo, a areia, o território da pessoa.
Se você desejar riqueza para a pessoa, ele vai ter tudo perfeito. Isso acontece também quando uma mulher vai conhecer o bebê de uma outra e pega essa criança no colo e fala assim: que bonitinho. Esse bonitinho pode ter duas conotações. Ou ela quer amor, ou ela está com inveja e E joga uma jogando o olho energia. gordo em cima da pessoa. O que seria esse olho gordo? Nós somos 80% de água. Toda vez que você olha, pensa ou fala alguma coisa, a gente está usando duas outras teorias de Garayevs. Garayevs é um físico suíço que morreu agora no final do ano passado, dia 17 de dezembro, onde ele fez nos laboratórios da Rússia, da parte de paranormalidade, onde o som, luz e frequência podem alterar o DNA de uma pessoa. Isso cientificamente ele comprovou. Está aqui nesse livrinho aqui, explicando isso. Então não é misticismo, não é brincadeira. Não, é ciência, então, né? Então É comprovado. quando você fala eu te amo para uma pessoa, você está desejando que as moléculas no corpo dessa pessoa, com água, se vitalize. Quando você fala eu te odeio, você faz com que essas moléculas se enruguem e o indivíduo adquire uma queda de energia. No bebê, numa planta, no animal, em objetos, carro, o carro é mais comum. Você chega com um carro zerinho em casa, Zero. vai guardar ele dentro da garagem e o teu vizinho, poxa, carro novo, hein? Pronto, você ralou a lateral do carro. Com Né? certeza. O bebê... Você pode perceber que aqui no seu livro você mostra até comprovado a foto com foto Killian provando essas energias. Isso. A foto Killer, assim, ela mostra que quando você tira a foto e pede para a pessoa pensar em alguma coisa, ela vai mudar a tonalidade das cores. Então, o vermelho e o azul são as duas cores predominantes. Então, vão também comprovar o que Masaru Emoto e Garayevs comprova cientificamente. Então, quando se faz um benzimento, você praticamente pega todas aquelas moléculas do corpo de uma pessoa que estão murcha, você dá o comando. Eu te benzo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu te dou vida, eu te revitalizo para que você volte à perfeição. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando você usa esse instrumento chamado terço, não adianta você ter isso aqui dentro da bolsa, guardadinho, se você não usa ele rezando. O benzedor, ele usa uma caderneta, onde se anota, né, o nome das pessoas, onde você vai orar por elas diariamente. Então isso aqui passa a ter energia, isso aqui passa a ter força. Que quando você vai fazer um benzimento, ele está dentro você está dentro do rosário, como se fosse um círculo de proteção, e você vai segurar o crucifixo desse jeito. E quando você colocar esse crucifixo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele vai dar o comando que a gente precisa para que isso volte a ficar corretamente dentro do organismo de uma pessoa. Então, e aqui no livro... desculpa. Foi. E no livro eu coloquei o rosário para que as pessoas que não sabem rezar, né, tenham uma orientação. Porque, assim, muitas pessoas fizeram primeira comunhão, nasceram numa família católica, alguns fizeram primeira comunhão, fizeram crisma, fizeram todo o processo religioso. Outros nunca tiveram contato com religião nenhuma. Eu vejo, assim, pessoas... Eu quero que você faça orações diárias para ajudar a limpar a tua casa. Eu não sei rezar. Como você não sabe rezar? A tua família, o que é? Ninguém nunca fez isso. Às vezes é católica e a pessoa não pratica. E praticamente ele não sabe rezar um Pai Nosso. Ele não sabe rezar uma Ave Maria. Ele não sabe, por exemplo, toda a força que existe dentro das orações. Por exemplo, quando você... por que algumas pessoas se dão mal na vida porque fazem somente o Pai Nosso?
porque eles estão brigando com Deus. Nossa, A própria oração do Pai Nosso diz o seguinte: o Pai Nosso que estás no no céu, céu. santificado seja o seu nome. Nós estamos agradando a Ele e homenageando Uhum, Ele. Venha a nós o seu reino e seja feita a sua vontade, não é a minha vontade. E muitas pessoas querem que eu vou pedir para Deus, então eu vou rezar, mas você está indo contra Deus. Você não está entendendo que seja feita a vontade do Pai, assim na terra como nos céus. Ele está te dando isso. E o que você teria que estar pedindo é: não me deixe cair em tentação. A tentação é toda essa energia de eu quero. uhum, Não. Aprenda a entender que tudo que você está recebendo você é merecedor dele. Na Ave Maria, você tem uhum. o rogai por nós. Quando você faz rogai por nós, você faz o pedido que você quer. Assim como quando você faz o Salve Rainha, quando você pede depois deste desterro, Uhum. você vai pedir para Jesus, mostre para ele, converse com ele, o que está acontecendo. Então, assim, esse desterro, tudo essas coisas ruins que estão acontecendo, me ajude a sair disso. Bendito seja o vosso fruto, o vosso ventre, e você termina a oração. Então as pessoas não sabem utilizar essas simples orações, por isso que eu coloquei como se faz o E terço, tem. as passagens. Ah, Então, para as pessoas entenderem que a partir daí você vai começar a entender a diferença uhum, entre orar e rezar. uhum, Os uhum. católicos rezam. Razão, é. O orar é você clamar a Deus, é conversar com Deus, pedir Uhum. esclarecimento, conversar com Ele, tendo um diálogo com Ele. Ele não é um bicho de 7 cabeças, ou ele não é aquele velhão que está lá sentado numa nuvem, de barba branca, tomando conta com um cajado de todo mundo. Não É, é isso, todo né? mundo tem esse estereótipo de É. Deus, né? Antes da pandemia, quando eu estava dando os cursos de benzimento presenciais, eu pedia para que as pessoas assistissem praticamente 2 filmes. O primeiro Uhum. é Quarto de Guerra. O Quarto de Tá. Guerra, ele mostra como os evangélicos, eles criam um ambiente de oração. Então, Uhum. nesse filme, a mulher ela escolhe um close, ela desocupa todo o close dela, tira todos os sapatos, tudo. E ela vai colocando etiquetinhas. Deus, ajude eu ajudar essa pessoa. E ela ajoelha e conversa com Deus diariamente, pedindo em intercessão por essa pessoa. Uhum. E aí um filme muito bonito, que quem quiser vai entender o que é orar. Por que o evangélico, ele grita, ele faz toda aquela petição a Deus? Porque ele está orando. Ele não está Uhum. rezando como a Repetindo, metralhadora, né? né? Como a Uhum. metralhadora, Ave Maria cheia de graça. Você está Uhum. entendendo que você está rezando? É, você está Não. repetindo uma oração É diferente de sem você estar pegar sentindo. É diferente de você pegar um terço e você Uhum. entender o que você está fazendo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. E você vai rezando conta por conta e entendendo o que você está O que. pedindo para Nossa Senhora. A mesma coisa quando você faz uma oração ou uma reza que está no livro. Você vai ter uma coleção de orações que tem aqui. Mas você tem que E, entender o que está escrito nessas orações. Não adianta e, você ler e eu já fiz, não e só, aconteceu nada, é, porque você você não não fez com fé. entendeu o que está escrito aqui. No ano No passado, livro, no livro, só fazendo uma pergunta. No livro que você passa, eu vi que tem várias orações. Você ensina como fazer esse terço e qual é a relação dessas orações com o benzimento? É isso que eu estou querendo linkar. tá. As orações, todas elas têm o famoso poder da Uhum, palavra. Então, toda vez que você está usando uma palavra, você está usando a palavra, que é a nossa voz, é o som, uhum,
E a vocalização disso vai criar uma frequência, como um mantra. E essa frequência, ela tem cor e luz, onde você atinge as moléculas, o tecido, o átomo, o tecido, o corpo do indivíduo todinho. Então você consegue mudar a tonalidade de frequência da pessoa. Então cada oração ela vai ter uma finalidade. Então você quer uma oração para vamos colocar aqui colocar um fato. A mais conhecida. Eu fazendo uma palestra no ano retrasado, na Paulista, no hall, uma senhora lá no fundo levantou a mão. Professor Javer, eu já li o seu livro 7 vezes e não me encontrei aonde a gente faz a oração para benzer a água. Falei, então você vai pegar o livro novamente, você vai ler novamente. Quando você chegar na página 84, você tem a bênção e o exorcismo da água. Então, isso é o que a gente faz para fazer uma água benta. Então, eu te exorcizo. Por que você tem que exorcizar a água fazendo o sinal da cruz? Porque essa água, ela passou por diversas situações. Ela saiu da natureza, passou por tubulações, passou por tratamento, passou na mão de muita gente, até chegar na sua frente. E quando você vai fazer essa água benta, ela tem que estar o quê? Divinizada, ela tem que estar com Deus dentro dela de novo. Então, eu te exorcizo. Ah, mas eu não tenho crucifixo. Você tem 2 dedos. Você tem um dedo. Você vai fazer o sinal da cruz toda vez que você estiver fazendo a oração. Eu te exorcizo. O exorcizar é tirar as energias negativas, tirar as energias demoníacas que existem em qualquer tipo de partícula. Água, criatura de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas tem que fazer isso? Não, você já está fazendo o sinal. Já estava o sinal da cruz. Então tem muita coisa que assim, as pessoas acabam não sabendo. Tem uma cruzinha, o que eu faço com a cruzinha? Nós tivemos que escrever, ensinar as pessoas que cruz é para você fazer o sinal da cruz. Em nome de Deus, você fez o sinal da cruz. Em nome do Pai, de Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, em seu Filho e nosso Senhor, que tem a força do Espírito Santo para te tornar água benta. Novamente o sinal da cruz. Eu te exorcizo, a fim de que eu possa utilizar essa água para todas as finalidades que eu quero. Ah, mas eu tenho que lembrar tudo isso? Se você quiser fugir do texto, você foge. A história, por exemplo, a oração, ela está um roteiro. Tá. Vou colocar novamente um exemplo aqui que eu sempre coloco para as pessoas entenderem. Muitas das orações, a partir do momento que eu peço para a pessoa ler o livro inteirinho, depois de que ela leu, ela volta e escolhe uma oração, aquela que mais ela se identifica de coração. E permita que a sua intuição haja também. Então, é a situação de uma senhorinha que ela vai fazer um peixe. Ela pega a bandeja, corta a cabeça, corta o rabo, põe no forno, assa e apresenta essa forma com o peixe no domingo para todos comerem. Tá. Um lindo dia, uma neta resolve fazer um almoço para agradecer essa avó. E faz um peixe para ela, onde ela põe uma bandeja grande e assa o peixe inteiro. E coloca em cima da mesa. Quando ela descobre com papel de alumínio, a vovozinha começa a chorar. Todo mundo cai de pau em cima da neta. Tá vendo o que você fez? Você desobedeceu a avó. Era para ter cortado a cabeça e o rabo. Ela falou, não. O meu sonho era sempre fazer um peixe inteiro. A minha bandeja, que era curta, eu tinha que cortar a cabeça e o rabo. Então, permita que a sua intuição haja. Você pode... Eu posso benzer, então, sem o livro? O livro você tem um roteiro de como é que você vai escolher uma oração. Então, se você lê o livro, você sabe como é que você tem que fazer o exorcismo da água. Você vai pegar o copo de água, segura na mão, ele está com água,
Eu te benzo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que essa Uhum. água possa ser fluidificada, energizada, para que ajude essa pessoa nesse instante. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você vai tomar Tá. 3 goles. Pode ser feita à distância. Eu mando água o dia inteiro para as pessoas. Já viu, eu estou É, morrendo de dor de cabeça. Você é vai isso que eu pegar ia um pedir copo para você d'água. segurar um pouquinho, que tem Uhum, umas perguntas aí, depois a gente volta nesse assunto. Porque, tá. assim, a gente sabe que por tradição é só o padre que pode benzer. É isso que eu queria você Não. explicar. Qualquer Aí é que pessoa está pode errado. benzer? Se você casou alguma vez na vida, você é obrigado a fazer um cursinho chamado de curso de noivo. Aí você se decepciona tremendamente, porque você vai escutar que você que está aí do lado pode dar extrema-unção ao morto, você Hum, pode batizar um recém-nascido que está morrendo, natimorto, você pode fazer o casamento de alguém, não necessariamente com batina pode fazer isso. Todos nós podemos fazer isso. O grande problema é que a igreja criou todo um ritual onde você paga para fazer isso. Então, uhum, todos nós podemos benzer uma água, podemos fazer ungir o óleo, o azeite, o vidrinho de azeite, para você ungir a testa de uma criança, de um moribundo ou de uma criança recém-nascida. Se a criança está nascendo e você percebe que ela está morrendo, que ela não vai conseguir, você vai permitir que essa criança morra pagã? Não. Em nome não. do Pai, do Filho e do Espírito Santo, qual que é o nome da criança? Zezinho. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Zezinho. Você vai aceitar Jesus na sua vida e afastar Satanás da sua vida. Isso é qualquer coisa. Você vai ser padrinho de uma criança na igreja. Você vai segurar a vela, o padre vai mandar você repetir o que ele estiver falando. E você vai falar isso. Eu, cristão, fulano de tal, renego Satanás. A criança vai falar tudo isso? Não. Você, como padrinho, está falando isso para ela. Então você pode dar extrema-unção a uma pessoa que está morrendo. Em E nome eu do não Pai. preciso. Hum. E eu não preciso fazer assim, tipo, vai, eu não preciso ter religião nenhuma, eu não preciso ter, assim, eu posso ler uma oração e eu mesma fazer, se eu não tenho, não sou Desde que católica, por você, exemplo. desde que você tenha respeito. Você pode fazer o ritual budista, você pode fazer o ritual islâmico, umbandista, espírita, qualquer um deles você pode. Em respeito ao Pai, ao Criador, você pode batizar em qualquer linha que for. Ah, mas Hum. o sacerdote não chegou ainda. Você vai ficar esperando o sacerdote chegar e o cara está morrendo? O cara Não. morrer, vai morrer, né? Né? Em nome do seu Deus que está aí, eu te Uhum, batizo ou eu te encomendo a sua alma ou o seu espírito a uhum. Deus novamente. Que você possa voltar à casa do Pai, livre de todas as tentações, de todos os espíritos maléficos. Vá em paz, meu irmão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, é E simples de fazer simples. isso. E aí tem uma outra pergunta aqui. Quando a gente faz o benzimento para terceiros que sugam nossa energia, como fazer para a gente se reenergizar? Porque tem, eu estou precisando de um benzimento lá, vem uma pessoa negativa. Você vai lá, benze a pessoa e aí, assim, a pessoa acaba sugando essa energia. E aí, o que a gente tem que fazer? O segredinho mais simples que todo mundo assistiu o filme, todo mundo já ouviu falar disso. Pilatos, quando ele condena Jesus à morte, no dia ele tinha que mandar crucificar alguém. E ele perguntou: a quem vocês querem que eu solte? Um bandido ou um ladrão? Ou Cristo? E todo mundo gritou que todo mundo queria que soltasse quem? Barrabás. Ele tinha que crucificar alguém. A Uhum. partir do momento que vocês escolheram então crucificar Jesus, o que que ele fez? O ato mais simples para que você não carregue, ele nunca carregou energia do que ele fez em nenhuma outra encarnação dele. Ele Uhum. pediu uma ânfora, uma toalha, ele lavou as mãos em público. Ah, Eu lavei as mãos. Então quem fez a condenação foi vocês. Eu não fiz nada disso. Estou limpo.
Então, toda vez que você fizer um benzimento, você pode se dirigir a uma pia, lave as mãos e dar a intenção de que essa energia que eu tirei dessa pessoa vai ser descarregada nessa água, que ela vai correr até a origem mineral dela. Ela vai ser transmutada e purificada e vai voltar novamente a correr para ajudar a todos. Pode molhar a testa, lavar o rosto? Pode. Você lava assim, eu, por exemplo, eu fui lá benzi uma pessoa negativa. Aí eu lavo minhas mãos e Você lavo a pode minha lavar testa o rosto, também? pode lavar o rosto e não enxugue. Se quiser Não enxugar, enxuga. dá um tempinho para que ela enxugue naturalmente. Enquanto ela tiver água pingando, ela está retirando todo o resíduo da energia que você tirou daquela pessoa. E lavou a mão debaixo da água, você tirou toda a energia que a pessoa tinha. Tá. Tem mais uma outra pergunta aqui, que é até uma dúvida minha. Que eu já ouvi dizer que para você ser benzedeira, ou você ser para você poder benzer, você tem que ser iniciado por uma outra pessoa que já fez, que é benzedeira. Tá? A Deise Profício está perguntando se a gente tem que ser considerado iniciado por uma benzedeira para ser benzedeira. Porque ela conhece uma moça que foi iniciada e até tem uma madrinha benzedeira. Isso procede ou não precisa? Vamos voltar lá atrás. O Cristo disse, Judas perguntou para ele, Judas, mestre, nós podemos fazer o que você faz? Sim. Todos vocês podem fazer e muito mais do que eu fiz. Nós é que somos preguiçosos. Nós somos muito preguiçosos. Você aprende um monte de curso, arruma uma maleta cheia de ferramentas e não sabe usar essa ferramenta. Durante todo esse trajeto de pesquisa, de entrevistas de senhoras, eu tive 50 que eu perdi. Porque elas só iriam passar a oração num dia X, na hora X do dia X. Essas mulheres morreram e levaram com ela as orações que elas faziam. Por acaso, eu fiquei sabendo que todas elas, eu já tinha uma pré-noção qual era a oração que elas faziam. Eu só queria o jeito que cada um tem de fazer isso. Então, as 50 eu perdi, mas não perdi. Eu tenho elas. Então, muitas das vezes, vamos falar assim, no dia 24 de junho, depois das 6 horas ou antes das 6 horas da manhã, eu vou fazer iniciação para você. Você vai ficar até dia 24 esperando o Javerte fazer iniciação. E eu não posso benzer ninguém. Se eu morrer aí eu antes, não vou aprender. Você não aprendeu. Então, vamos deixar aquilo que o Cristo, que foi o maior benzedor do mundo, todos nós podemos passar a energia, aprender a energia. Você vai fazer um reiki, vamos desmascarar a história. O reiki nada mais é do que passar o que está ali simbolicamente. Você vai ter os símbolos na mão, você vai ter um monte de coisa. Você vai fazer passe. Você precisa... Vai fazer o curso? Vai para saber como é que você usa a mão, como é que é o processo de você jogar para fora, limpar, energizar. Você aprendeu. Então, você vai ficar esperando a dependência de alguém para te passar algo que você pode ler cientificamente e aprender. Existem pessoas que estão ensinando, porque precisa passar o ensinamento. Tem gente que, por exemplo, não sabe o que é a cruzinha no livro. Então eu tenho que ensinar o que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se ela não sabe fazer o Pai Nosso, ela não sabe sentir esse Pai Nosso dentro dela, ela não sabe sentir o que fala a Ave Maria dentro dela, o creio em Deus Pai. O que é crer em Deus Pai? Se você precisar sair para ir em algum lugar onde é muito difícil a energia, você simplesmente faz um credo antes de sair de casa, no meio do caminho e antes de entrar no lugar. Você crê, você está totalmente aberta, a energia está todinha canalizada para te libertar de tudo isso. Então, aí eu vou dizer que eu Renata, não sou benzedeira. Eu até conheço alguma coisa, conheço ervas. E aí, se eu quiser benzer qualquer pessoa, eu sei que eu tenho uma pessoa que está precisando benzer. E aí eu pego no seu livro, eu consigo benzer uma pessoa? Por exemplo, onde tem ervas, no capítulo do livro, no finalzinho do livro, tem um capítulo só sobre plantas.
onde você vai aprender o que é cataplasma, como é que se faz um xarope, tudo sobre ervas. Toda a parte fitoterápica que se usa no benzimento você tem aqui. Javéria, eu estou numa casa de uma pessoa, preciso benzer ela, e no seu livro eu li que tinha que usar um galinho de arruda ou de alecrim. O que eu faço? Eu não vou poder benzer a pessoa. Primeiro, você tem 2 dedos. Você tem um dedão para passar azeite na testa da pessoa. Lá debaixo da pia. Pode pegar qualquer azeite. Qualquer azeite você tem lá. Você usa uma gota no polegar, você faz o benzimento. Você tem uma geladeira cheia de verduras. Você pode usar também uma folha de alface, uma laranja, um limão, ovo. O ovo é o melhor produto para você usar para fazer benzimento quando tem uma doença ruim. Agora você vai me explicar como você passa, usar o ovo. Né? Você vai passar esse ovo, a célula. Dizia-se que era a maior célula visível. Ovo de galinha. Pode ser pasta. Não, mas o ovo mesmo. Natura. Sem cozinhar, sem nada. Você vai pegar o ovo, você só não pode deixar ele cair no chão dentro da casa da pessoa. Ou quebrar na tua mão. Então você vai passar essa célula, por assim, nós temos um campo energético, que é o campo de aura de cada um. Nesse campo de aura, tudo que você passar, que tiver vida, e você der o comando, sai daí e vem pra cá. Vai para dentro do ovo, então. Eu vou passar na pessoa e essa energia vai para dentro do ovo. Isso. Da casca, da clara e da gema. Tá tudo aqui. E aí eu faço a partir do momento que você vai passar em volta do corpo da pessoa todinha, ou em cima da ferida, ou em cima da doença onde que tem. Sentido anti-horário. Por que anti-horário? Você muda o spin dentro da parte molecular. Toda vez que você faz um movimento contrário, você reverte os spins. Então você faz a energia negativa te acompanhar. Terminou, você vai colocar dentro de um saquinho plástico e vai dar um nozinho. Isso, qualquer saquinho de supermercado. Ecologicamente, você não pode jogar isso na rua, na encruzilhada, em qualquer outro lugar assim. Então você vai fazer o seguinte, vai dar um nó e põe um cestinho fora da casa da pessoa. Fora da casa da pessoa. Mas e o lixeiro? O lixeiro, se ele pegar, não vai pegar essa energia? Não. Lixeiro e coveiro, eles são espíritos programados por Deus para lidar com energia negativa. Se quebrar, eles não têm contaminação nenhuma energética. Porque assim, eles se propuseram fazer esse tipo de trabalho sujo. Então, vai ter esse tipo de coisa. Aí tem uma pergunta aqui. Por que usar a ruda? A ruda, ela tem uma frequência e uma energia que se você olhar, é que eu não estou com a foto agora. Existe a folha, a flor dela, e ela tem um campo energético onde ela captura toda a energia negativa. Ela tanto expande como ela suga. Então a função da arruda, da espada de São Jorge, da guiné, são todas plantas solares, porque assim, elas nascem no sol. Você pode usar elas sem nenhum ritual de magia, como se você vai usar uma planta mágica, você tem que colher ela no dia da planta, na hora da planta, no dia do anjo e do demônio daquela planta, para você fazer um tipo de trabalho só na hora, no dia, naquele instante. Passou naquele instante, você vai ter que ficar esperando o relógio voltar um mês ou até o ano para poder trabalhar com aquela planta. Nossa, enquanto é bem complicado quando isso. é solar, você tem ela tomando sol o dia todo. Então, a espada de São Jorge está ali para nos ajudar a raspa toda a energia que existe ali. Hoje, eu recebi de manhã, estou elaborando um outro livro de benzimento, e eu pedi para a Sandra. Sandra é a filha da mãe de Ná, que era muito amiga. Eu trabalhei durante muito tempo com a mãe de Ná, na Nirvana, em São Caetano. E eu pedi para ela consentimento para ela me dar uma oração da mãe dela. E ela me deu uma que se usa com uma espada de São Jorge, onde você raspa. Porque quando você raspa, ela tem a função espada, porque ela raspa também. Ela corta o campo energético também da pessoa. Então, quando você faz o sinal da cruz com ela, você rasga
você vira do avesso o que tem ali de energia negativa. Se Tá. você fura, então tem uma série de coisas que o benzimento tem o porquê disso. Não é um ritual místico, né, de contos de fada, não. Tem todo um lado Tem todo um lado isso. científico. Por Aí tem exemplo, uma. por exemplo, quando eu falei em spin, por que a gente Uhum, tira a, o calor do sol da cabeça de uma pessoa com um copo d'água? Existe a oração, enquanto você está fazendo a oração, você roda o copo no um copo sentido d'água anti-horário em cima do chakra coronário. Então aqui, você né? está dando isso, bem aqui em cima. Então, enquanto você está dando o comando, você praticamente está rodando no sentido contrário. Então você está Uhum. puxando toda a energia que entrou em excesso do sol através da oração, retirando essa energia. O copo chega até borbulhar de tão quente que fica a água dentro do copo. Você consegue fazer isso no sentido inverso. A dor de cabeça que está ali dentro queimando, você puxa ela para o ar, o copo, invertendo o spin dela. Tá. Tem uma pergunta aqui que a Sabrina do Está Bem perguntou. Se pode fazer com qualquer galho de árvore, com árvores comuns, Pode, ao assim, benzimento. porque assim, quando se fala em, você não vai pegar um galho de eucalipto para fazer isso, são ramos, plantas, arbustos que usa disso. Hum. Em algumas situações já vi só um caso de um indivíduo que usou um boi, ele precisou usar um galho de uma árvore, que a gente Hum. chama de alecrim ou erva vassourinha, que você corta, Uhum. ela faz no interior para varrer a casa na sexta-feira santa, varre todos os cantos da parede e depois põe fogo nela. Então é um Ah, tá. arbusto, sempre arbusto, que assim, é flexível. Você não vai pegar um galho de eucalipto para benzer a Por pessoa. exemplo, As folhas de eucalipto você vai usar para fazer isso. Então, tá. qualquer tipo de folha que tenha vida, você usa para fazer isso. Tanto é que quando você termina um ato de benzer com plantas, ou com ramo, ou com folhas, se a energia da pessoa estiver muito negativa, ela murcha. Então, ela está em Ah, pé, quando você termina de benzer, a folha está murcha ou queimada, ela chega a ficar escura, porque ela absorve toda a tá. energia negativa. Porque assim, que são energias que todo em volta. Vamos colocar para vocês entenderem melhor. Os russos novamente na frente. Num laboratório, eles conseguiram provar que as plantas têm sentimento. Colocaram uma planta, colocaram todos os eletrodos nela, e chegou um Hum. cientista e arrancou uma folha do arbustinho. Ela emite um ruído que foi captado por aparelhos. E toda vez que esse Ah, indivíduo entrava dentro da sala, essa planta emitia o mesmo tipo de ruído. que Entrou um engraçado, outro, né? entrou um outro cientista e ficou na frente da planta, conversou com ela. Eu preciso de uma folha de você. Você me permite tirar essa folha? Ele retirou, ela não emitiu um som. Você pediu para ela licença para. Por isso que quando Então, você toda vai vez que colher, você, isso, é, toda vez que você vai entrar em contato, usar algum objeto, você tem ou limpar, lavar ou pedir licença. tá. Eu Então, não posso para você chegar, eu para não você posso colher chegar, uma planta. isso, eu não posso chegar na tua frente e te arrancar o óculos. Não. E vou ter que pedir, eu posso, você me empresta o teu o óculos por alguns instantes? Eu quero só ver Uhum. como é que ele funciona. Então eu estou pedindo licença. É diferente se eu puxar o teu óculos, você vai arrumar encrenca comigo, você vai me bater É. por. O que é que você está fazendo com isso, né? Então, existe toda essa situação de você ter o respeito por todas as energias. Então, nós Hum. estamos manipulando energia onde a gente precisa pedir licença para poder usar ela para um lado benéfico. Assim como tem É. gente que usa essas energias para o lado negativo, né? Mas aí é uma outra história, né? Existe uma oração que a gente sempre faz dentro do benzimento, e num dos cursos que eu estava dando, eu pedi para que a pessoa não desse nó no fundo da linha. Uhum. Essa pessoa que veio com a cabecinha virada para um outro lado, quer dizer que se eu usar essa oração
e fizer nesse sentido, eu amarro uma pessoa, Ixi. eu estou Ela ensinando, já, ela, já você tá ensinando o viajou. lado bom. É, É, já viajou. isso é toda responsabilidade sua e não minha. É. O que você vai fazer, eu estou ensinando a fazer o bem. Quem está É. com a intenção negativa é você. Todo mundo reprovou a atitude dessa pessoa. Porque assim, desde o início do curso ela veio com intenções negativas. Tudo ela perguntava se podia usar para o lado não. Ah, Então, não, então essa, não, então, essa pessoa não, assim não como, procede. por exemplo, você tem uma pessoa na família que seja alcoólatra. Através do benzimento você pode curar o alcoolismo dessa pessoa, ou cigarro? Pode. A partir do Uhum, momento que você segura um copo, uma latinha de cerveja ou um copo de bebida, você der o comando que você anula o efeito do álcool, o álcool vai uhum, sair dali. Existe um relato científico do Robert, que escreveu o livro Toque Quântico. Ele uhum. foi visitar uma vinícola e a moça deu para ele uma taça, ele segurou a taça e lembrou, putz, eu tenho um monte de coisa para fazer, eu não posso beber álcool agora. Eu Uhum, não posso beber álcool agora. Só o fato de ele verbalizar isso e ficar olhando para a taça, uhum, ele deu o uhum. primeiro gole. Ele já Ele tirou. pediu para a moça, para a Uhum. enóloga, experimente essa taça. Quando ela E aí? deu o primeiro gole e olhou para os olhos dele, ela Uhum. reconheceu quem ele era e expulsou ele instantaneamente do local. Se numa taça ele tirou o álcool, você imagina todos os tonéis que estão ali, o que, que ele poderia fazer? Ah, ele podia Suco fazer. de uva. Uva, Suco de é. uva. Então, outro lado científico que a gente pode estar mudando. Você muda as moléculas da configuração dela. Então, Tá. a partir do Ah. momento que você segura uma latinha de cerveja, eu não quero que aquele tio que bebe muito continue bebendo. Então, eu vou mudar o sabor da cerveja, a cerveja dele vai ficar muito amarga, o Uhum. álcool não vai ter mais a finalidade como álcool e vai ficar com um gosto estranho, onde toda vez que ele colocar uma bebida alcoólica na boca, as células vão estar dando repulsa nele. É. Já tive 40 casos de pessoas que relataram que conseguiram anular o Parar efeito de das beber. bebidas dessas pessoas. Que legal. Tinha uma pergunta. A gente Hum. vai. Eu li o livro, comecei a benzer. Eu uso várias ervas. O que que eu faço no final com essas ervas? Depois que eu benzi, a cada pessoa eu troco de erva ou eu uso a mesma? Tá, existe assim, alguns benzedores que usam uma erva o dia inteiro. No final ela queima no fogão de lenha. Tá. Aonde você vai arrumar um fogão de lenha aqui dentro da cidade? Aqui não tem. A Não, minha avó né? tinha. Então, assim, ou você queima no fogão, mas vai encher de fagulhas em cima do fogão. Então, o que se Uhum, deve fazer? Para cada benzimento, você vai usar, coloca dentro de um saquinho e põe do lado de fora de casa. Então, fora uhum, de casa a energia já está fora, tudo aquilo que uhum. você fez está ali fora. Ah, mas se o Tá. cachorro, o gatinho mexer no lixo, também não vai ter problema, porque você deixou ele no lixo e deu o comando que isso é destruído. Ou, muitas vezes, existe o ritual de tarô que você faz isso, energia quântica, onde você cria mentalmente uma fogueira. E toda vez Hum, que você termina, você passa isso na fogueira. Põe as mãos em cima do incenso, põe as mãos na água. Então, existe N situações para você estar desmontando essa energia negativa que foi capturada. O copinho de água com sal e um estilete em cima dele, a energia hum. negativa bate na faquinha e cai dentro da água com Cai sal. dentro. No Ah, e aí final, eu jogo fora. ela passa no sentido anti-horário dentro da casa, em cima dela, Uhum. número de vezes que ela sentir necessidade, e joga essa água em água corrente. Lava o copo está pronto para E ser usado pronto. novamente. E aí você falou assim, eu fiquei sabendo que você está fazendo outro livro de benzimento. E para animais, a gente pode benzer os animais? Como... Então, aguarde o próximo capítulo. Esse é só para pet. Já tem Ah, 380 orações de benzimento só para pets. Porque assim, interessante.
os animais também precisam ser benzidos. Assim como ele foi criado como uma criatura para viver e ajudar o homem, muitas das coisas que o animal pega não é para nós. Ele tira e recebe essa energia. Então, muitos Uhum. desses animais acabam adoecendo e morrem porque o dono não sabe que ele tem que descarregar, limpar esse animal. Uhum. Então, muitos veterinários estão fazendo o curso e entendendo que isso realmente é necessário. Muitas vezes, durante a anamnese dentro do consultório, ela percebe que o dono manca, o animal está com problema coxo-femoral também, Nossa. o animal está com problema na coluna, o dono tem problema na coluna, o animal está com problema de intoxicação, o dono está intoxicado. Então, descarregou o animal também reflete no Melhora. dono. A medicação que se Entendi. dá para o animal começa a agir também em cima do dono. Animais pretos pega muito mais energia. Animal branco não suporta pegar energia negativa. Ele morre muito rápido. Então você tem que estar sempre limpando o animal branco. Ah, mas ele é branco e preto. Se ele for muito mais branco, ele vai precisar ser limpo frequentemente. Ah, tá. Tem uma pergunta aqui. Como fica o livre-arbítrio no benzimento? A pessoa precisa aceitar e querer? Sim. Quando foi ontem, uma pessoa pediu se eu podia fazer um benzimento à distância para uma pessoa. Eu pedi, Uhum. você conversou com ela se ela aceita ser benzida à distância? Ah, não, eu não quero que ela fique sabendo. Eu não faço o trabalho dessa forma. Isso é magia negra. Você está Ah, entrando no campo energético de uma pessoa sem autorização. Então, quando você leva uma criança no colo, você é a mãe, ou a tia, a uhum. avó ou a madrinha, você tem o consentimento para benzer essa criança. Eu não posso Hum, benzer alguém que não queira. Eu estou entrando no campo do livre-arbítrio dela, agindo uhum. contra ela. E eu estou pegando ação e reação. Eu estou dando energia, ela pode jogar uma energia negativa contrária a mim. Então, E aí sempre você. que se faz, você tem que pedir autorização. Você aceita ser benzido? Ou conversa mentalmente com o mentor, com o anjo de guarda, o nome que você quiser. Se você sentir que aquela energia está aceitando, ela não falou nada para você, mas você Uhum. sentiu a devolução de que ela aceita a energia do benzimento, você executa o benzimento. Vamos falar da distância, que já está quase no finalzinho. É isso que eu ia Benzimento pode ser perguntar. feito É à feito à distância, distância. sim. Eu mando frequentemente para as pessoas que com a pandemia inviabilizou de você ir na casa da pessoa. Então, assim, Uhum. eu uso não só o livrinho, 6 horas da Uhum. manhã, meio-dia e 6 da tarde. Eu faço as orações de benzimento à distância para as pessoas que estão pedindo. E peço para a pessoa mais necessitada, coloque um copo. Vamos colocar para todo mundo que está assistindo a nossa live, dá uma Uhum. corridinha, pega um copo d'água e põe um copo de água aí do lado. Na década de 60 existia um padre chamado Padre Donizete de Tambaú. 6 horas da tarde ele realizava a Ave Maria. Terminando a Ave Maria, ele pedia que dedicasse esse copo de água a todos os Uhum. enfermos. E muita gente tomava e se sentia bem. Tava bem. Então, no final, a gente pode estar benzendo essa água para todas as necessidades das pessoas que precisam. Então, Que interessante. a gente pode mudar o paladar dessa água, fazer com que ela fique metálica, azeda, ácida, doce, florada, do jeito que você quiser. E ela pode ficar em volta do copo, como se fosse água mineral, cheia de bolinhas. Você consegue mandar essa energia através da frequência e das ondas aonde Uhum. você quiser. Então não tem distância. Então não tem desculpa para ninguém falar, eu não sei fazer, eu aprendi, leio o livro, não sei. Jesus já dizia, nós podemos fazer tudo o que ele fez nessa terra e muito mais. Basta você praticar. Criar o Uhum. hábito de ajudar, de orar pelo seu irmão, orar pelo Uhum. próximo e assim também a si mesmo. O Araújo Minardi, ele perguntou: podemos limpar um animal com oração e um copo d'água? Sim, você vai estar orando e passando o copo do focinho ao até no rabo. 3 a 7 vezes, desce para as patinhas, roda novamente no sentido anti-horário e joga essa água fora.
Então vamos lá. Assim como se batiza um animal com nome, não adianta você dar o nome no animal e não batizar ele, ele é uma criatura de Deus. Eu te batizo com o nome de Tico, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não permito que nenhuma energia negativa ocupe o teu corpo criado por Deus. Eu vou fazer isso com o meu cachorro. Porque se você falou que ele é branco, eu fiquei Planta preocupada. arruda, Uhum, uhum, macho e fêmea. Por que a arruda tá. não vai dentro da tua casa? Porque você comprou e não deu nome para ela. Se a folha for pequenininha, ela é fêmea. Se a folha for Uhum, grande, é macho. entendi. Então é o Joaquim e a Maria. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E sempre que for regar, uma vez por semana, você conversa com ela. Eu estou te dando o líquido vital e você está me dando proteção dentro da minha casa. Qualquer sinal de energia negativa que entrar ou invadir, você vai responder para mim mostrando que você está murcha. Ah, tá. Ó, tem uma pessoa que perguntou: fazer oração sobre a cerveja de alguém não acaba esbarrando no livre-arbítrio do outro? Não, porque assim, o vício, ele não é um livre-arbítrio. É uma fraqueza espiritual e física do indivíduo. O indivíduo é um indivíduo doente. Você não Hum, interna um paciente psiquiátrico. Você quer ser internado? Eu vou te colocar na camisa de força, que não pode mais, e vou te colocar no uhum, manicômio. Lá você vai tomar toda a medicação. A sociedade sente a necessidade de colocar esse indivíduo dentro de um lugar que seja protegido para ele e protegendo a sociedade, para que ele volte hum, a ser reintegrado na sociedade. Então, quando o indivíduo tem um vício, maconha, droga, crack, qualquer tipo de droga que ele tem, ele está precisando de uhum. ajuda. Ele não vai falar para você, eu acho que eu estou precisando de ajuda. Pai, mãe, Não, tio, vai ter que agir de alguma forma, ajudar que ele tenha a força para sair da situação que ele está. tá. Então você Tem uma não está pessoa. interferindo no livre-arbítrio, não, Aí então, daí, nesse caso. emendando. Aí a pessoa perguntou: no seu ponto de vista, o que é magia negra? Então, quando você interfere, você não está fazendo magia negra, como você falou Nesse nessa sentido, pessoa não. sentido, não. Não. E o que é magia negra no seu ponto de vista? A pessoa perguntou. É A magia todo nega... proibida. é tudo aquilo que é contra o bem. Se você faz uma pessoa, quero que aquela pessoa se apaixone por mim. Existem os livros de feitiço. Feitiço é isso. A diferença entre o bruxo, o feiticeiro, o bruxo e o mago. O feiticeiro roubou o livro do bruxo, que roubou o livro do mago. Aí eu peço para o Uhum. feiticeiro, desmancha o que você fez. Não sei. O bruxo sabe desmanchar? Também não fez. Ele faz como o papagaio. O mago, ele tem que saber fazer e desmanchar na hora que ele quer. Então, aí a Hum, diferença dos três. Então, o feitiço, ele tem perna curta. uhum. Tá, já ouvi Ele falar isso. tem um tempo e ele volta contra quem fez. Entendi. Ah, que bacana, só o mago. Eu acho que a gente não tem mais perguntas, não. Tem uma pessoa que perguntou se o cigarro também entra na parte de Pode também ser, vícios. pode, é vício. É uma Hum, dependência, assim. Você entra na brincadeira de entrar num grupo, para ser aceita dentro do grupo, você tem que imitar os outros. E quando você vê, você não. Ah, mas não estou tragando. Quando você percebe, você já está dependente da nicotina, que hoje já não é uhum. mais só nicotina. Tem outros produtos dentro Tem os que produtos. causa a dependência. Maconha, na década de 70 e 60, era matinho bosta de vaca. Hoje ela é transgênica. Você dá a primeira Uhum. tragada, você não consegue sair dela tão cedo. Tá. Então, ó, já são. Falta 1 minuto para as 8. Deixa eu já fazer um pouco do merchan do seu livro aqui, Uhum. avisando para o pessoal que quem quiser adquirir o livro, A Arte do Benzimento, tá lá. Vocês podem entrar no site da Editora Alfabeto. E aí lá tem uma coisa muito boa. A Editora Alfabeto está fazendo aniversário. E vocês conseguem comprar esse livro, Arte do Benzimento, por 50% de desconto. E quem quiser adquirir os outros livros do Javer, que é o Cafeomancia e a Esse ciência aqui, do eu achei bem quirologia interessante. E a e quirologia isso. e o arte do benzimento, vocês podem também entrar lá no site da Editora Alfabeto, aproveitar o mês de aniversário, que está com vários livros em desconto, principalmente esse aqui, Arte do Benzimento, que tem um preço super acessível e ficou mais acessível ainda com Um, é, um aviso assim,
Existem alguns grupos que me passaram que os meus livros de outras pessoas estão sendo lançados em PDF. Gente, sai Ixi. muito mais caro você imprimir um livro de PDF do que você comprar por 50%. Você vai ter o livro físico e não um monte de papel sulfite sem capa para você estar fazendo uso. Então, valorize o direito autoral dos Sim. autores e respeite o trabalho que a gente faz. Isso levou tempo, pesquisa, gasto, cabeça, tempo de Uhum. digitação, e não é um cara que acha que ele está ajudando, ele não está ajudando, ele está prejudicando vocês e o Prejudicando. autor e a editora também. Nós não estamos ganhando dinheiro com isso. Isso aqui é um trabalho de ajuda para vocês. É cultura, é 50, cultura, conhecimento. né? 50% de desconto num livro desse, você vai ter ele físico, tá? Uhum. Então E esse é outra, se você usando o PDF, você não vai ter a qualidade que vocês têm, não. a qualidade da impressão e tudo bonitinho, porque o PDF pode faltar coisa, pode ser coisa errada, porque já me passaram vários PDFs que eu já vi, né? E você não vai ter essa qualidade aqui. Essa tonalidade de cores, de ser degradê que tem em cada página, vocês não vão ter isso. Então, pensa bem, E é tá muito ok? mais fácil você levar, pegar o livro, você sentir, ler, né? É muito, muito melhor. Você vai ter, e sem contar o conhecimento e toda assim, as técnicas que o Javé passa aqui, as orações. Então você, como ele falou, eu não sei benzer, eu acabei de assim, adquirir o livro e vive realmente. Qualquer pessoa pode sair benzendo, né? Se você for necessário. Compre, como falou a Sabrina, comprem um livro. Assim como algumas garotas do Rio Grande do Sul, do ABC, estão usando o livro A Arte do Benzimento como cartilha para que as pessoas entendam mais, ter mais conteúdo, mais orações, a prática. Tem um lado, é uma apostila que foi feita em forma de livro. O Uhum. Quirologia praticamente é um curso. Se você ler de cabo a rabo, você vai conseguir ler as mãos. O Café Mancia é totalmente baseado também no Rocher, no TAT, onde você vai entender o que é interpretação. Não adianta você me mandar uma borra de café. Já ver o que você está vendo na borra. Eu vou falar o Não, que eu estou vendo e não o que o teu inconsciente está revelando para você. Então isso também tem que ser exatamente. entendido. Então por isso que a borra de café, esse desenhinho que vocês estão vendo aqui, ele tem uma série de conteúdo para você. O meu eu sei o que significou quando eu tirei. Então quero que vocês identifiquem o que vocês têm nas suas borras, Com tá? certeza. Tá bom, já vê se você quer deixar algum recado, você tem algum curso, como se as pessoas quiserem entrar em contato com você. Bom, o contato é o telefone 991 597783. Faço os atendimentos online atualmente. Logo está saindo, está sendo rodado dia 20 a dia 25, o Quiro O Diagnóstico, quirodiagnóstico, que é um isso. complemento desse daqui que fala sobre o diagnóstico das doenças que a gente traz na mão. Na esquerda são doenças hereditárias que você tem e na direita o que você vai passar. Nesse tem exemplos de que eu vi na mão esquerda que eu iria passar por uma doença. Hum. Eu fiquei com Covid. A mão Ah, também mudou. Então tem as fotos antes da Covid, durante a Covid e depois da Covid, para que vocês tá. também possam ver que a quirologia é uma ciência, não é algo que vocês fiquem brincando. Então, 991 597783. Quem quiser os E, livros, tá na Editora Alfabeto, uhum. www.editoralfabeto.com.br, loja Ou virtual do lado, Aham. veja o desconto, chora que o Edmilson dá um jeitinho para vocês, Não, tá? mas ó, comprando esses três livros, pelo valor que eu vi, vai valer muito a pena. Nem o frete nem vai sair, nem você vai sentir. Então, se vocês aproveitem agora, tá, para comprar esses três, principalmente o Arte do Benzimento, que é o best-seller, porque tá com desconto. Bem, gente, vamos E só finalizando a assim, nossa live. esse daqui eu deixei com a Pamela, tem o autógrafo, que ela está vendendo com autógrafo, individual Uhum. para cada um. Tem só espaço para você colocar. Chegou o teu livro, você coloca o teu nome. Eu recebi individualmente o meu autógrafo.
ok? Ah, legal. Olha, quem quiser seguir o Javé, é só você clicar aqui que você consegue seguir ele lá no Instagram. E lá tem todos os dados de contato dele também. E no livro tem os dados de contato do Javé. Então, se Tem você e-mail, aproveitar, tem telefone, tem tem tudo que tudo. você quer. Tem o site, tem tudo que vocês precisarem, tem os contatos do Javé. Bem, então eu vou agradecendo, Javé, muito obrigada pela Gratidão live, para você. gratidão pelos conhecimentos, e vou aqui ler bastante. Agora, eu não, eu, assim, eu achava que eu não podia benzer, porque eu não tenho vó e tia, e ninguém me passou essa arte. Então, agora, com a live, eu vou com certeza vou ler, vou terminar de É, ler e vou você vai conseguir, vou abrir, fazer isso. você vai abrir um caminho. Depois que o livro estava quase pronto, eu recebi uma caderneta das Uhum, minhas tias avós, que todas elas eram benzedeiras. E eu descobri um caderno que a minha mãe também era uhum, benzedeira e fazia. Então isso vai que ficar para legal. minhas filhas, para minha Sim. neta, e Uhum. vamos dar e isso aqui para vocês todos E que isso para querem. todo mundo. A nossa cultura vai estar sendo preservada. A arte do benzimento é nossa. Ah, peraí, Javer, só tem Oi. antes de fechar. A Concássia pediu o nome dos dois filmes que você passou. Aqueles filmes. Quarto de Guerra. E para quem não entende o que é sexto sentido, é dolorido para algumas pessoas assistirem, mas Uhum, assiste. O sexto sentido para vocês entenderem por que um espírito procura um médium. Ele não procura para sacanear nem para amedrontar, ele procura porque ele precisa de ajuda. Então, sexto sentido, vocês vão entender o porquê de tudo que aconteceu com aquele menininho. E o quarto de guerra, vocês vão aprender a orar, entender o efeito da oração e fazer com que a reza que a gente aprendeu desde pequeno, ela tenha efeito. Entender que cada pedrinha dessa que você orar e rezar uma Ave Maria, você está uhum, ajudando alguém, tá, com certeza. tá? Boa Javer, noite, tudo de bom para gratidão vocês. para você também. E quem sabe até a próxima. Vamos ver Tá ok, quando então. sair aquele diagnóstico. Tá ok, Até então. Até mais. mais.